Olá, meus irmãos, estamos de volta para concluir essa nossa lição, a aula número 3 da EBD.3, Dinâmica Digital e Discipuladora, com o tema Vida Vitoriosa como Discípulo Multiplicador. E para concluir essa nossa lição aqui, eu queria dizer para você o seguinte: você pode multiplicar-se através de outras pessoas. Falamos na aula, na parte passada, que devemos ganhar a confiança das pessoas, não atacar suas crenças, deixar a pessoa falar, não contradizer, não discutir e direcionar para a cruz. E agora, como então ser uma pessoa que multiplica aquilo que tem de você? A parte prática, aquilo que vai levar você a ter esse entendimento que você pode multiplicar. Olha essa frase de Hudson Taylor, coisa linda de ouvir isso. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, porque se estribaram no fato de Deus estar com eles. Então não é você, não é sua capacidade. Deus usa homens fracos no sentido de dependência, de rendição, de entrega. Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então, pense nisso e aí você vai se multiplicar através de outras pessoas. Olha também esse texto aqui de Paulo a Timóteo dizendo o seguinte: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvisse, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E aqui nós vemos as fases do discipulado. Paulo que ensinou Timóteo, Timóteo que ensina um terceiro e aquele terceiro ensina uma quarta pessoa. 4 gerações de discipulados. Discipulado, olha que coisa linda. Eu aprendo, levo para alguém, esse alguém leva para o outro, e o outro leva para o outro, e o evangelho chega até os confins da terra, multiplicado pelo amor, pela graça e pelo poder do Senhor. A multiplicação é o resultado de uma aplicação consciente de princípios bíblicos e não apenas uma coincidência. Então, eu preciso entender porque eu estou aqui, qual o meu papel, porque eu fui chamado pelo Senhor, porque Deus me convocou. Então, de uma forma consciente, eu apresento os princípios bíblicos e esses princípios vai calar fundo ao coração da pessoa, vai mostrar para ela que tem jeito para a vida dela, que tem solução, que Deus quer abençoá-la, que Deus quer restaurar. Isso não é apenas uma coincidência, é o mover de Deus, é o mover sobrenatural de Deus. E aí, a ação mais importante, meu irmão, em todo o processo é a oração. Você precisa orar pelas pessoas. Olha o que diz esse texto bíblico lá em Atos capítulo 1, versículo 14. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a igreja motivada para orar. Você precisa orar pelo seu discípulo. E aí, por que eu digo que a oração é fundamental? Porque é o primeiro princípio que Jesus nos ensinou. A Bíblia fala que ele orou a noite inteira para escolher os discípulos. Você não é resultado do acaso, de uma mera coincidência. Jesus orou lá atrás para os discípulos e orou não só por eles, mas orou por aqueles que eles alcançariam. E nós estamos aqui 2000 anos depois, resultados desta oração. Então ore pela pessoa, ore pela vida dela, invista tempo ali na caminhada com ela, no encontro de uma semana, no encontro semanal, no encontro de 1 hora, 2 horas, 1 hora, 50 minutos. Ore por ela, a oração é eficaz, a palavra do Senhor. A Bíblia fala que a oração da fé sarará o doente, curará o doente. Como eu sou gratificado por Deus quando eu oro por alguém e falo: pastor, essa oração marcou minha vida, e eu sei que isso é o poder de Deus. Então, o mais importante, o mais fundamental, aquilo que é mais necessário, não é a estratégia, não é o currículo que você vai estudar com a pessoa, não é se você vai ficar 2, 3, 4 horas, tudo isso é importante, não é se você é uma pessoa eloquente, se você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem facilidade de falar, não é nada. Isso é importante, mas acima de tudo é importante você orar por ela, para que a oração seja eficaz, seja algo penetrante no coração dela, e em nome de Jesus ela será impactada. Então, para a gente entender melhor essa questão do discípulo multiplicador, da questão da multiplicação, da ação discipular, precisa entender que a missão primária no reino de Deus é fazer discípulo. Você não veio aqui para cantar, você não veio aqui só simplesmente para pregar na igreja, você não veio aqui para ser um bom professor. Isso volto a dizer, é necessário, é fundamental, tudo isso faz parte do processo, mas a missão
primária, a ação fundamental de um discípulo, de um cristão, é ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos, que é o mais importante no processo. O Senhor não nos criou para exaustão ministerial, e sim para investir em vidas. E aqui está uma coisa fundamental. Quantos de nós estamos cansados por fazer tantas coisas para Deus, tantas coisas no reino de Deus, e às vezes não temos tempo para investir em outras pessoas? Se você assim faz, você está equivocado, sinceramente equivocado. Porque Deus quer mais de você. Deus não quer que você seja exaurido pelas atividades e não tenha tempo para investir em pessoas. Isso é muito importante. Então, e aí uma coisa importante, claro que fazer discípulo exige esforço. Pastor, mas se eu não posso me exaurir, fazer discípulo exige esforço. Exige esforço sim, mas traz uma sensação de alegria fundamental. Quando eu ganho alguém, quando eu invisto alguém, quando eu abençoo alguém, eu sou abençoado pelo Senhor. O que temos feito está além daquilo que Deus quer que façamos? Está produzindo discípulos? É uma pergunta para você. O que você faz está além daquilo que Deus pediu para você? Talvez você está fazendo um monte de coisa que Deus não te pediu. Talvez você está sendo um ativista religioso. E aí você tem que fazer uma pergunta. Isso que eu estou fazendo está produzindo discípulos? Está produzindo frutos para o reino? Está produzindo... Ah, pastor, mas eu trabalho muito para que pessoas vão. Amém, glória a Deus por isso. Mas também você precisa ser alguém que faça discípulos. E essa autocrítica, essa análise interior, essa análise de como estamos é fundamental para multiplicarmos o amor dele para outras pessoas. E aí, meu querido, minha querida, eu e você, todos nós, precisamos ajustar a nossa agenda com a agenda de Jesus. Jesus ficou 3 anos investindo em 12 homens. E a gente vai analisar isso, parece que Jesus, se fosse analisar no aspecto da gestão de pessoas, parece que Jesus teve alguns fracassos. Evidentemente que não, porque ele era o Filho de Deus, é aquele que não tinha pecado, aquele que tinha o poder dado por Deus para manifestar na vida das pessoas. Ele investiu 3 anos com homens limitados, com homens que tinham suas dificuldades, que tinham suas mazelas. Um traiu, outro negou, e tinha uns 3 do círculo íntimo, mas parecia que tinha uns ali que não estavam muito em evidência, mas Jesus investiu neles. A agenda de Jesus era a agenda das pessoas. A minha e a sua agenda precisa ser a agenda de investir em pessoas. Eu e você precisamos entender. Será que temos que trabalhar tanto, fazer tantas coisas? Se forem importantes, temos que continuar fazendo. Porém, eu e você precisamos entender que a nossa agenda tem que estar ajustada com a agenda do Senhor. Fazer discípulos, meu querido, é um ato de compaixão. Quando eu sou impelido pelo Espírito Santo, eu sou abençoado por Deus, eu abençoo outras pessoas, mas também é um ato de abnegação. E aí eu queria desafiar você a dar de si, a dar tudo que você tem, a dar o seu amor, o seu tempo, investir a sua vida, consagrar tudo que você tem para o Senhor, mas também ser uma pessoa abnegada, uma pessoa que se entrega, mas também se entregar fisicamente e espiritualmente, porque fazer discípulo é um ato físico e um ato espiritual. É um ato de entender que o Senhor quer mais de você, que Deus quer usar a sua vida, e aí você tem que ajustar a sua agenda, se organizar para isso. É um ato de dependência de Deus também. Que Deus te dê essa graça, que Deus te capacite, que Deus te oriente, e que você escolha zelar, cuidar de pessoas. Diz o texto de João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Zelar, escolha cuidar de gente, escolha zelar das pessoas, seja uma pessoa que zele pelo discípulo, amando ele com o amor de Jesus, se entregue, dê de si, abençoe. A igreja de Jesus precisa entender que o papel do cristão é levar o fardo um do outro, levar os fardos uns dos outros. Isso é discipulado. Eu vou às vezes ajudar a pessoa a caminhar, ajudar ela a crescer e investir intencionalmente na vida dela, porque isso é discipulado, investir vida na vida, cuidar das pessoas de forma paternal. Que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite, que Deus oriente você a entregar-se por alguém, a dar-se por alguém, a zelar por ela, a abençoar a vida dela, caminhar com ela, ajudar ela a carregar os fardos dela
investir intencionalmente nela e você vai ser um discípulo multiplicador. Você vai ter uma vida vitoriosa. Deus vai usar você poderosamente. Nessa semana, estude essa lição, que foi, como eu disse, particionada em 5 partes, para você ter uma dinâmica melhor, para cada dia você poder ouvir um trechinho ali, aprender melhor, poder crescer mais. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Estude, aprenda. Mostre isso, mas multiplique em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. Você vai receber depois, os professores, lembre disso. Você vai receber 2 slides com algumas perguntas para ajudar você lá na interação, né? Aliás, não é professor, é o facilitador, né? Na interação lá com aquelas pessoas do seu grupo. Não fique de fora, divulgue isso para alguém e vamos ser discípulos que multiplicamos o amor de Deus, porque queremos ter uma vida vitoriosa na dependência do Senhor. Deus te abençoe. Semana que vem teremos uma outra aula, a aula número 4, a nossa EBD.3, Dinâmica Digital e Discipuladora. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nossa igreja quer abençoar você, para que você abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. Deus use você poderosamente. Um abraço em nome de Jesus.